receber na sua primeira live no Instagram. Que legal. Ah, Tem uma história pra contar agora, ó, que legal. Cara, e eu comecei a suar, porque foi dando 7-1. Sensacional. Aí eu falei, caramba, cadê a Ruth? Que eu não conseguia ver você lá em cima. Deixa eu ver se eu encontro uma luz melhor aqui, meu. Ai, gente do céu. É assim mesmo, né? Marinha de primeira viagem é assim mesmo. Normal, normal, normal. Mas eu também tô super Mas super feliz. bem-vinda. Eu fiz um negocinho pra chamar o povo. Você viu o vídeo que eu fiz pra chamar o povo? Eu falei, gente, Vi. faz um café, vem tomar um café com nós. Não, tá certo, tá certo. Você Eu não vou- fez café, não, Ruth? Eu não fiz café, mas eu tô aqui com a minha aguinha de sempre, minha xícara. Eu e minha xícara, ou é de água, é de café, ou é de chá, né? Não tem. Não, e eu ainda escapatória. tomo café em copo de requeijão, olha, Ai, tá? é mineirinho. Tá certo. Coisa tá de certo. Minas. Que o povo tá entrando. Oi, povo bonito! A Helena conseguiu entrar, quero café também. Vem, Dart, vem tomar A café com nós. Leila que tá com a gente também é mineirinha. Ah, Ai, querida ô Leila. Leila, você é de onde? Lá de Minas. A Érica é nossa barista. A Érica tá com a A gente. Érica. A Érica com certeza tá com café aí. Com certeza. Se ela não tá, a hora que eu falei de fazer um café, ela foi preparar um. Ó, a Leila ama café. A Leila, toda vez que eu vou na casa dela, tomo um cafezinho com ela. Uma delícia. Mas, gente, qual mineiro que não gosta de café? Pois é, né? Né? Verdade. Café e pão de queijo é um negócio que... Ó, olha aí, ó. Café e pão de queijo, combinação perfeita. É verdade. É, não tem jeito, não. Ó, Bolinho a Leila- bolinho de fubá. É. A Leila respondendo que ela é de Mata Verde, do norte de Minas. Quase baiana. Ah, é. Lá de cima eu não conheço muita coisa, não. Lá em cima. Tá bom pra convidar e eu ir, viu, Leila? Porque eu adoro viajar. E aí eu vou, você me apresenta o norte de Minas, que eu não conheço. Nós proseia bastante. Vai pescar. Adoro pescar. Muito bem, muito bom. É engraçado isso, viu, Ruth? Quando eu falo para as pessoas. Gi. Oi, Gi. Boa noite. Oi, Gi. Eu sou cega e eu tenho que fazer assim, o povo vê só minha testa, eu tenho que aprender a fazer. O Billy, É muito engraçado Billy. que quando eu falo para as pessoas que eu gosto de pescar, ninguém acredita. Imagino Eu você adoro quieta, pescar. ficando quieta pescando, né? Mas menina, eu fico, juro que eu fico. Eu fico quietinha. É meditação pra mim, eu amo pescar. Vitória da Conquista eu conheço, Bart. Eu conheço bastante Vitória da Conquista, adoro. Ó, a Suri falando oi pra você. E a Gisele tá falando que ela conseguiu entrar uns minutinhos, que ela tem um outro compromisso. Gratidão, Gi, tá junto. Oh, que gracinha. Lia. Edis. Estão me perguntando de onde que eu sou. Eu sou lá do Beraba. Beiraba. Não é Uberaba, é Beiraba. Não, é Beraba. Eu sou de lá. Quem que é Billy Personal? É amigo seu, né? Amigo meu grande Oi, personal. Billy. Meu grande personal. Então, o Ruth, a Dart, ela fez treinamento Ah, é? comigo. Que legal. Beijo, Ed. Fez treinamento. A Adri entrou também. Muito bom, pessoal. Então, deixa eu falar Atualizar o rapidinho, povo, né? atualizar Contextualizar o povo. Exatamente. A Adri, ó. Beijo, Adri. Gente, a gente vai parar de falar oi. Não, gente, agora nós vamos ter que dar um tempo de falar oi. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com vocês. Senão nós vamos ficar só falando oi pra vocês. Nem matando saudades, né? Isso que é mais gostoso. Para quem não me conhece, enfim, primeiro contato aqui, eu sou consultora de imagem e também faço consultoria, enfim, de desenvolvimento pessoal. E aí eu e a Sandra, a gente tem algo em comum aí, que é esse mundo de consultoria, né? E Sandrinha, e você? Eu acho que só a Adriana e a Dart, a Érica que me conhece aqui nessa live, né?
Acho que sim. Então, você já sabe que eu sou uma mineira e eu sou uma mineira de corpo e alma. Adoro café, pão de queijo. E como todo bom mineiro, eu também gosto de contar história, né? Porque qual mineiro que não gosta de contar história, né? Pois é. Então, se tiver tudo junto ainda, melhor ainda. Então, é isso que eu faço da minha vida. Só que quando eu morava lá em Minas, eu achava que isso, na minha cabeça, não era possível fazer disso uma profissão, né, Ruth? Uhum. Contar história, ensinar as pessoas a contarem histórias e não somente as historinhas, né? Quando se fala em contação de histórias, se pensa em criança, se pensa em contação de histórias para criança, mas contar a própria história. E aí hoje eu trabalho com isso, dou treinamento disso e conto história para criança também, que eu adoro. Porque afinal histórias estão aí desde sempre, né? É um negócio... Desde que o mundo é mundo, filha. Pois é. Desde que o mundo é mundo. Se não é pelas palavras, se a história não ganha vida pela palavra, ela ganha vida pela imagem, né, Ruth? Com certeza, totalmente. Então, desde que o mundo é mundo, as histórias estão aí. Não é à toa que os gibis fazem sucesso, né? Porque quem não sabe ler, olha as figurinhas, né? Putz, lembrei da minha infância agora. Total. Minha mãe me dá um gibi. Quem não, né? Quem não? Adorava, né? Mas é bem isso, né? A imagem de estudo, né? É impressionante. E aí complementa, aliás, essa história, né? De que trazer história que traz, né? O Charles está falando, se apresenta que eu não te conheço. Charles. Charles, para! Mas é lindo, é lindo. A Ruth, eu vou apresentar a Ruth. Vou apresentar a Ruth. Meu Deus, A Ruth, quando eu conheci a Ruth, que foi na casa da irmã dela. E aí começa que é Suzana Ruth, né? Ó. Suzana Ruth, que pra mim já é uma loucura. Quando falo em Suzana, eu penso numa outra pessoa. Não faço ligação de Suzana com você. É Ruth. Aí eu cheguei na casa da Soraya, que é tua irmã. E aí, tô vendo você quietinha lá. Quando já falaram que vocês eram irmã, eu já não acreditei, porque vocês duas não parecem nada uma com a outra. Só o branco do olho. Só o branco do olho. E aí eu vi você, assim, né? Assim, toda bonitinha, toda delicada, porque você é delicada, né, Ruth? Aí, toda delicada. Eu espalhafatosa desse jeito, né? Eu sou expansão em pessoa. E aí eu vendo você toda delicada, sorrisinho assim, eu falei, meu Deus, é um bibelô. Não posso chegar perto não, porque se eu chegar perto eu vou quebrar ela. Eu vou, sem querer, eu vou, pá, e ela vai espatifar lá no canto. E aí eu fui ficando quietinha. E aí você foi chegando, e eu confesso que eu fui ficando com um pouco de medo. Por causa disso, né? Que eu falei, gente, até onde eu posso, né? Com ela, porque é tão delicada. E eu fui ficando com um pouco de medo. Assim. Só que aí, de repente, eu vi que você também, apesar de ter essa imagem de toda delicada, e você é delicada mesmo, mas você também não sei se eu posso dizer espalhafatosa, porque espalhafatosa você não é muito. Mas você também é expansiva. Aí eu olhei assim, eu falei, tá, então eu posso. Aí eu fui sendo eu mesmo com você, assim. E aí a gente foi se encontrando e foi amor à primeira vista, né? Foi impressionante. Foi amor à primeira vista. E é engraçado, né? Que você fala desse primeiro encontro, eu lembro que tinha outras pessoas, não lembro exatamente quem que estava lá. Tinha mais gente e tal. Tinha mais gente. Eu lembro que você chegou, tal, assim, toda meio... Eu acho que eu fui... Fala. Eu nem lembro como é que eu tava. Não, eu ia falar, eu acho que eu cheguei meio riponga, não cheguei com uma saia bem riponga. Foi, assim, bem descontraída, assim, né? E eu lembro que eu olhei e, assim, ok, cada um tem o seu jeito, e cada um tem, né, a sua forma e tal. E beleza, né? Tranquilo. Só que a Sandra fala pelos cotovelos, e conta histórias, né? E tal, não sei o que lá. Aí, sabe quando você olha... Você fala assim, eu quase não falo. Né?
Então vai juntando, né, o Lé com o Cré, né? Vai juntando a imagem com a contação de histórias, aí você vai vendo aquilo e aquilo vai também te quebrando, né? Também vai quebrando assim um pouco do, né? Será que eu posso chegar ou não posso chegar? Pelo contrário, né? Aquela coisa que pode chegar, né? Eu tô aqui para aqui conversar. pode. Aqui pode. Né? Então isso também é gostoso, né? Porque essa coisa do aqui pode. Então foi bem bom. Porque juntou, né, a tua imagem que eu tinha de você, aquela coisa bem descontraída, bem tranquila, mas com a tua contação de história, com o teu jeito leve de ser, de dar risada, de brincar com todo mundo, apesar de não conhecer ninguém. Aí pronto. Eu não quero nem saber. Sabe por quê? Eu penso assim, gente, se as coisas que eu tiver que fazer nessa vida, e a gente tem muita coisa para fazer nessa vida, né? Só o viver já é muito já. Se eu não puder me divertir, cara, se eu não puder dar risada, velho, não, eu fico na minha casa. Sim. Não, e isso reflete isso é legal, e aí pegando um pouco do gancho do que a gente vai já falar, né? Isso reflete em você. É a tua personalidade, são os teus valores, são as tuas atitudes e tal. E isso tava na tua roupa também, tava no teu cabelo, tava na tua maquiagem. Eu não lembro se você tava com ou sem maquiagem, enfim, mas tava ali, tava na tua imagem como um todo, né? E aí, com a tua fala ainda por cima, cara, fantástico. Né? Isso é que é o legal, né, Ruth? Você trabalha com isso quando você faz as consultorias de imagem, aproximar a imagem da essência, trazer a personalidade da pessoa no quadro geral, né? Desculpa. E quando eu trabalho com as pessoas para contar a própria história, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque quando a gente fala assim, pô, eu vou contar minha própria história, meu curso, para você ter uma ideia, chama, é uma frase que a minha mãe usava, né? De mim sabe eu. Uhum. Minha mãe falava isso quando eu era pequena. Não, de mim sabe eu. É maravilhoso, porque somente você é capaz de contar a própria história. Sim, só que essa história não é para mentir, não é para florear, não é para nada, mas ela precisa estar coerente com a tua imagem. Nos treinamentos que a gente dá, o que a gente mais vê é gente com umas roupas assim, né? Você vê que a pessoa tá empacotada, apertada. Aí a pessoa vai falar, falta até o ar. A gente começa a ficar, e eu que gosto de tudo largo, aí eu começo a olhar aquilo e falo, meu Deus, a pessoa precisa respirar. E aí a hora que ela vai falar com a gente, ela é tão expansiva que eu falo, gente, como é que tá aguentando essa roupa apertada desse jeito? Não, e é engraçado, né, que são 2 dias, a gente dá um treinamento, né, juntas, que são 2 dias de treinamento. Aí, normalmente, no segundo, a pessoa já vai um pouco mais folgada. Ela vai mais solta. Mais solta, assim, folgada, inclusive, de roupa, né, com roupa mais tranquila. É muito engraçado. A gente escuta, assim, no final do primeiro dia, né? Amanhã eu posso vir de sapatilha. Sapatilha. Né? Amanhã eu posso vir de sapatilha, de rasteirinha. Lógico que pode, deve. Tá lá para se soltar mesmo, né? Não, e é uma empresa que eles falam, mesmo no primeiro dia, não precisa ir toda formal, pelo contrário, pode ir, né, tranquilo, né? E as pessoas não se ligam nisso, enfim, né? Isso tá acabando, né? Essa coisa de manter essa imagem muito formal. Eu tava falando isso com você outro dia, né? Quando eu fui fazer a consultoria de imagem, aí a minha ideia era que a gente precisava... A Turina, oi meu amor, boa noite querida. Para eu passar a imagem da profissa, né? Consultora de storytelling. Oh meu Deus! Eu precisava estar num tailleur, num terninho, de salto alto. E aí, foi aí que eu descobri que não precisa. Para você estar elegante, para você estar bem. Aliás, é pelo contrário. Você precisa estar vestida com todos os elementos que te ajude a chegar cada vez mais e ser cada vez mais quem você realmente é, né? Exatamente. Que é um caminho. Exatamente. Até porque assim, né, Sam? Na hora que você visualiza outra pessoa, você começa a formar uma história sobre essa pessoa.
entendeu? Você começa a formar. Por quê? Você tem todo um histórico, você tem a tua cultura, você tem a tua, a tua história, aonde você estudou, da onde você veio, o que tua família, enfim, todos os teus impactos ali, né? Então, você vê aquela pessoa, você vê uma outra pessoa, aquilo te impacta. Se a pessoa se sente bem com aquela roupa, se sente confortável, passa isso de uma forma que realmente transparece a personalidade dela e é coerente com o que ela está falando, e é coerente com a personalidade, é coerente com a atitude dela, é coerente com todo o restante dela, aí ok, faz todo sentido. Que é aquilo que você falou, nossa, quantas vezes a gente não está ali dando um treinamento, de repente a pessoa está ali, e você vê, assim, é nítido. A pessoa dura, né? Meu, tem que se soltar, assim, e não quer dizer que você não possa ser a storyteller profissional, competente, madura, adequada para os momentos certos. Então, assim, você vai numa empresa que é mais tradicional, então, de repente, você vai usar uma roupa que é um pouco mais tradicional, enfim, para passar uma imagem e contar uma história diferente de você. Mas que não vai me descaracterizar. Exatamente. Vai ser exatamente quem eu sou. Só que se eu sei que esse é o padrão da empresa, eu tomo esses certos cuidados, né? Exatamente. Você vai só se adequar para chegar bem naquela empresa, por exemplo. Exatamente. Né? Ou naquele ambiente, enfim. Para chegar bem e estar ali de forma adequada, né? E eu acredito, né, Sam, que a gente faz isso também com as histórias. A gente também adequa as histórias, né, Sam? Ô, Ruth, antes de entrar nesse negócio, deixa eu contar uma história. Com certeza, adoro. Uma vez eu fui numa reunião de trabalho e era uma super mega empresa. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que, assim, ganhar esse cliente, né? Eu tenho que pegar ele por todos os lados. Aí eu fui, coach, assim, mas impecável. Botei salto. Não é muito minha cara salto, mas eu botei salto e fui. Ruth, quando chegou lá na hora da reunião, eu não conseguia nem conversar. Eu não conseguia falar. Eu ria toda cheia de dedos, sabe? Foi um negócio assim que eu saí de lá, eu falei, gente, você ri amarelo, porque você fica com medo até de rir. Aí eu voltei achando que foi a pior reunião da minha vida. Eu falei, foi a pior reunião que eu já fiz na vida. Perdi o cliente, acabou. Acabou, perdi o cliente. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso. Tem que ter coragem de assumir quem a gente é. E falar, sabe por quê? Porque se a gente é boa, a gente é boa. Exatamente. A gente é boa. Exatamente. Sabe? Fazer uma consultoria de imagem é fantástico, porque aí você passa... Porque eu sofria com isso. Eu ia no comprar roupa, não vou nem falar em shopping, porque eu nem gosto de shopping, mas eu ia comprar roupa, e aí eu ficava perdida, porque eu não sabia o que né, dava pra usar ali, o que não dava, o que combinava comigo, o que não combinava, mas eu sempre fui pro básico e pro neutro. Então, quando eu fiz a consultoria de imagem, eu percebi que nas cores eu não errei muito. Mas em estilo, eu errei bastante. Bastante. Estilo que não dizia quem eu era. Porque sabe? você tentava ser exatamente quem você não era. Exato. Então, aquela coisa fazendo referência, né, ao outro público que a gente estava falando, de repente você compra aquele taierzinho que não é para você, que não é aquilo que você quer. Maria. Né? Aí aquilo fica parado no teu armário durante anos. Você fica anos. Aí você usa uma vez. E você acha bonito. Você acha bonito, né? Exatamente. E fica lá parado, né? E você pode sim ser elegante no teu perfil, na tua característica mais descolada e tal. É só uma forma diferente. É só isso. Então, você fez uma pergunta pra mim. Que pergunta que foi? Tinha a ver com... Se alguém lembrar aí. É que a forma que a gente conta as histórias, a gente adequa a nossa imagem para os ambientes que a gente está, né? Com certeza. E a gente também adequa as histórias para a gente com certeza. contá-las de uma forma melhor também, né?
Ó, eu costumo falar o seguinte, assim, eu tenho... Não vou precisar falar idades que não. Deixa eu só te contar, deixa eu só te falar um negócio rapidinho, Sam. E é uma coisa interessante que você falou, né? Quando você Ô, gente, papo de amiga, viu? Vocês vão entrando aí, vão passeando, vão papeando, vão jogando aqui também, tá? Perguntem aí o que vocês quiserem perguntar. Uma coisa que é interessante da consultoria de imagem, né? Que o pessoal, de vez em quando, me pergunta, fala assim, mas eu vou fazer, vai ser o teu estilo, né? Porque aí olham pra mim, eu tenho estilo X, enfim. Aí eu falo, não, gente, eu tenho o meu estilo. Cada um tem o seu estilo. Cada um tem a sua forma de se vestir, de se adequar, enfim. Cada um tem o seu. A gente vai descobrir qual é o seu, em conjunto. E aí vai contar essa história juntos, né? Exatamente para adequar e chegar bem, né? Exatamente. A Turina escreveu aqui, ó, minha mãe passou a vida tentando me enquadrar num estilo formal que nunca será o meu. Imagina, gente, a Turina usa aqueles vestidos, eu conheço a Turina, né? A Turina usa aqueles vestidos riponga também, sabe? Ela é mulher do mato, ela imagina. Aí, estou ouvindo vocês falarem e vendo ela aqui, me vestindo, do que eu não sou. É isso, né? E aí a Turina... você não se sente bem. A Turina, eu já vi... então, você não se sente bem, você não se sente adequada. Você chega nos lugares, você se sente um peixe fora d'água. É muito doido, né? E é cognitivo, a gente já conversou sobre isso, né? Isso, é neurológico, é cognitivo. E aí, com relação às histórias que a gente conta, eu não vou dizer minha idade, porque eu não preciso dizer. Falando em idade... Outro dia eu tava vendo um brilho no meu cabelo, eu falei, nossa, meu cabelo tá tão brilhoso. Aí eu fui ver, era fio branco. Eu falei, ai, filha da puta. Então, né, vocês não olham. Mas eu falei, caramba, eu tenho mais de 30 anos de histórias. É muita história. Por isso que o curso chama de Mim Sabe Eu. Eu sei da minha história. O que acontece é que na hora que a gente vai contar a nossa própria história, a gente se perde. E a nossa história é a nossa maior ferramenta. Para tudo, para tudo. Porque tudo que você vai fazer, em qualquer lugar que você chega, aqui tem pessoas entrando e saindo a todo momento na live, a gente precisa se apresentar. A gente está se apresentando. E como eu uso a minha história, a minha apresentação ao meu favor. Sem mentir, sem florear. E o mais importante é como que eu apresento diversas versões para alcançar os meus objetivos. Então, eu quero me apresentar para causar impacto, eu quero me apresentar para ser lembrada. Eu quero me apresentar para criar parcerias, boas parcerias, para conseguir um emprego. Ó, quem é de RH vai saber do que eu tô falando. Você já trabalhou em RH, não já? Não. Não? Não. O que mais a galera passa é o seguinte, pega currículo e vê aquele currículo cheio de pompa, né? Que às vezes tem bastante conteúdo ali, a pessoa é muito competente, mas o currículo não apresenta o candidato. O candidato. A pessoa olha o currículo, vê a competência, mas não tem o candidato ali. Então, o currículo também é uma apresentação. Eu preciso contar quem eu sou no meu currículo. Sim. Ao invés de só botar tópicos, eu preciso contar. Então, quanto mais eu souber contar a minha própria história, quanto mais versões eu tenho da minha história, do mesmo modelo, do mesmo momento, mais possibilidades eu tenho, mais recursos eu encontro para alcançar meus objetivos. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava, é isso, depende do seu objetivo. Eu quero deixar muito claro, saber contar a própria história é para atingir os seus objetivos. E é também, de alguma forma, é um pouco terapêutico, viu, gente? É bastante terapêutico, para falar a verdade. Mas não é nessa área que a gente toca. A gente toca aqui somente nas questões técnicas. Porque eu não sou terapeuta. Já é bom deixar claro, né, Ruth? Com certeza, com certeza. Então é assim, outro dia eu tava faz um tempo isso já. Eu tava
numa palestra de inteligência emocional lá em São Paulo. Tinha quase 300 pessoas. Estava eu e o Charles, eu e meu marido. Quase 300 pessoas na palestra. E o cara foi falando da inteligência emocional e eu fui achando aquilo tudo massa, que era novidade pra mim, né? A questão da inteligência emocional. Faz um tempinho, já deve ter uns... Porra, já deve ter uns 5 anos isso. Uns 5 anos. E eu ia fazer uma degustação sobre storytelling dias depois, assim, 2 semanas depois, uma coisa assim. E eu vendo aquilo tudo, e o cara ia fazer um evento chamado Conexão, ou Conexões, sei lá o quê, que é uma vez por ano, que dá 4.000 pessoas. Aí eu falei, véi, preciso de uma parceria com esse homem. Preciso, né, chegar ali, com esse homem, né? Aí eu falei pro Charles, eu falei, eu vou fazer esse homem frequentar ir na minha degustação. Aí o Charles falou assim, para, como é que você vai fazer isso? Eu falei, espera só, ele vai na minha degustação. É isso, é esse conhecimento da gente poder saber usar aquilo que nós temos ao nosso favor. E o que nós temos, a única coisa que nós temos é a nossa história. É a única coisa que a gente tem. É a nossa história, e é bacana porque assim, a gente fez esse jogo aqui, e a nossa história também tem a ver com o que nós somos, né? Exato. Tudo. O que nós falamos, o que nós apresentamos, tudo isso é a nossa história. Exatamente. Aí, acabou a palestra, o homem tá falando do evento, do tal da conexão, e aí acabou, ele falou, e aí começou a formar uma fila gigantesca para dar beijinho e tirar foto com o homem. Eu falei, agora eu tô fodida. Que eu preciso me destacar no meio desses 300. O que eu vou fazer? Como que eu faço pra chegar lá, né? Exato. Aí eu cheguei num cantinho, eu falei, eu vou chegar. Aí eu fiquei num cantinho, fiquei lá matutando. Eu fiquei pensando em qual é a forma de ganhar a atenção dele, porque o meu objetivo era chamar a atenção dele. Ele estava falando oi, tirando foto com 300 pessoas. Ele precisava me ver. Aí eu falei, já sei. Quando a fila estava diminuindo, eu fui nele. Aí eu cheguei nele, eu falei assim, ele estava de cabeça baixa, assim, aí ele me deu a mão, de cabeça baixa e com o ouvido virado pro meu lado, né? Porque o som estava muito alto. Então eu cheguei no ouvido dele, peguei na mão dele, cheguei no ouvido dele, eu falei, eu vim aqui para fazer uma conexão com você. Assim que eu falei isso para ele, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu falei, agora eu tenho ele. É meu. Agora eu tenho a atenção dele, agora ele me viu. Aí eu falei eu falei meu nome, falei o que eu fazia, né, que eu era storytelling. E olha pra você ver como ele tava comigo, porque quando eu falei pra ele que eu era storytelling, ele virou pra mim e falou, o que é isso? Ó, quando alguém que você tá conversando te faz pergunta, significa que ela tá interessada no que você tá falando. Com certeza. Aí eu falei um pouco por cima e falei, olha, a conexão que eu quero fazer com você é grande. Eu vou dar uma degustação, assim, assado, contei pra ele, ele falou assim pra mim, anota meu telefone. Ele não disse, me dá seu telefone. Ele disse, anota meu telefone e me manda uma mensagem. Sensacional. Tá? E foi lá. Então, é isso. Saber levantar e trazer elementos que faça você alcançar os seus objetivos. Mas é importante não florear sua própria história, não mentir. É a mesma coisa da imagem, né, Ruth? Ah, com certeza. A mesma coisa. Com certeza. Não adianta me empacotar num taier que não sou eu. Não sou eu. Você até pode gostar de alguma peça e de repente você olha e fala assim, deixa eu experimentar para ver se aquilo realmente faz sentido. Né? Então, assim, é isso exatamente, né? E fazendo a conexão entre as duas coisas, a gente precisa tanto o falar
né? Contar histórias que façam sentido pra gente, né? Que saiam realmente de dentro para fora. E usar, assim, todo o nosso apetrecho de comunicação não verbal, das nossas roupas, dos nossos acessórios, tal, que façam sentido pra gente também. Porque aí começa a juntar, começa a mostrar pra gente que tá legal, né? Tá bacana. Começa a ficar coerente. Olha o tanto de gente que a gente tá vendo live, de pessoas que a gente conhece, e aí fala assim, nossa, tá esquisito. Exatamente. Porque tem um fiozinho ali que tá dando um curto, sabe? Mas é bem isso, né? A Helena colocou aqui, às vezes você acha lindo nos outros, mas para você não cai bem. É exatamente isso. Exatamente. Pode ser por N razões, também pode ser por causa do corpo, do tipo de corpo que você tem e tal. Mas muitas vezes inclusive pelo teu estilo, não faz parte daquilo. Pela tua personalidade. A tua personalidade não cabe aquilo, né? Teve até uma outra pergunta aqui antes, deixa eu só chegar aqui nela. Que aqui nossa, já tô tendo uma ideia. Como se daria a articulação entre as cores, as roupas e o estilo da pessoa? Então, na verdade, assim, o ponto central é sempre a pessoa. A gente sempre olha a pessoa, né? Então, quais são as cores que são boas para aquela pessoa? A gente faz uma análise de coloração olhando o subtom da pele para ver quais são as cores que realmente fazem sentido para aquela pessoa. E aí o estilo da pessoa é todo feito uma análise, enfim, um questionário. Tem até um questionário que a gente responde, Cristian. Exatamente. E tem questionário, e aí dependendo do procedimento, até levantar fotos, o que gosta, o que não gosta, enfim, tem uma série de coisas. E aí sim a gente vai para as roupas. Aí sim a gente vai olhar e falar assim, ok, o que existe dentro do seu armário? O que a gente pode aproveitar e maximizar isso? Porque o que está ali é tempo, é dinheiro e energia gasta. Então a gente não vai simplesmente pegar aquilo e jogar fora, porque foi tua história contada ali. Você gastou tempo ali. Então tem que aproveitar aquilo para o teu benefício, né? Para rever e colocar isso de uma forma bacana para você, dentro do teu estilo, para ver como que você vai contar essa nova história de uma forma que seja legal para você como cliente, né? Dentro desse teu perfil, ou mostrando como que é a tua personalidade, enfim, teus valores, e por aí vai. Né, Sandrinha? Eu tava, enquanto você tava falando, eu pensei aqui, gente, a tua vestimenta, a tua roupagem, essa imagem, né, que é a sua, como uma caixa de presente, sabe? Sim. Ela também conta a sua história. Ela conta quem é você. Então ela é como se fosse uma continuação da tua história. Ela é você naquele momento, né? Nem continuação, né? Ela tá ali para contar a história com você, né? Tem uma pessoa aqui que colocou, aqui a Leila colocou que o impacto da terceira peça. Ela tinha receio. Gente, eu sempre amei terceira peça, mas eu também tinha o maior receio de usar. Aí ela passou a usar depois que ela fez um trabalho com você, Ruth, com a SM Imagens. E foi uma experiência incrível. Hoje eu também tenho várias terceiras peças aqui. Várias, amo. Então, me sinto super, porque é uma terceira peça cheia de ponta. E aí o que é interessante é que, assim, talvez a terceira peça para você vai ser diferente para Leila, vai ser diferente para mim. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu tenho um estilo que é muito elegante, assim, mais elegante. É elegante. Pode dizer que é elegante. Mais elegante. Mas também tem o casual, então eu vario, eu vou entre o casual e o elegante, né? Eu vario entre o elegante e o casual. Então eu tenho terceiras peças que são blazers, eu tenho terceiras peças que são jaquetas jeans. E de repente, se eu pegar isso e passar isso para Leila ou para Sandra, que é mais fácil vocês visualizarem a Sandra. De repente, a Sandra num blazer não vai ser bacana, né? Talvez pra Leila, vocês não sabem, não conhecem a Leila, mas na Leila só vai se ser for super legal. Né? Só se for um blazer super diferente, assim. Aí eu acho que eu vou super curtir. Então, mas o que eu uso, talvez pra você não vai ser bacana. Então,
tem isso de olhar e falar assim, beleza, pode ser super legal na outra pessoa, mas eu tenho que experimentar e ver, faz sentido para mim? O que está contando da minha história? É coerente comigo? É coerente com a história que eu quero passar? É coerente com a informação que eu vou para uma reunião? Faz sentido com esse ambiente que eu tô, com a história que eu quero passar, com essa narrativa, né? E se é coerente, aí ok. Mas começando por mim, começando pela pessoa que está usando aquela peça. E a terceira peça pode ser um blazer, pode ser um casaco, ai, como é que chama? Cardigan? Um cardigan, era um cardigan. Pode ser um lenço amarrado de forma diferente que vira enfim, uma terceira peça. Pode ser N coisas. Adoro lenço, gente. Adoro lenço. Dá para fazer N coisas, né? Ô, Ruth, o Edgar colocou uma coisa aqui que é bastante interessante, ó, que tem a ver com as histórias. Quando a sua história está em transição, é um desafio se apresentar. Sim, é um desafio. Ok. A gente precisa entender o seguinte. Nós somos escritores dessa história. Nós não somos um personagem coadjuvante dessa história. Nós somos o escritor. A gente não pode nem dizer que a gente é o personagem principal, porque não é. Nós temos diversos personagens principais nessa história chamada vida. Nós somos escritores da nossa história. Ou a gente pode dizer escritor da história desse personagem, que é o nosso. Tá? Quando a gente aprende a se apresentar, a usar da nossa história a se apresentar, tudo é recurso, até mesmo a transição que você está passando. Mas isso é uma prática. O que eu faço? Eu ajudo as pessoas a aprenderem uma técnica. Eu passo uma técnica, eu ensino uma técnica para destacar elementos da sua história que você, em conjunto com o objetivo que eu quero atingir e o meu interlocutor. Eu preciso ter essas duas coisas. E aí eu aprendo a destacar elementos da minha história para alcançar o meu objetivo para aquele interlocutor. E as transições, elas também podem ser muito positivas. Quanto mais a gente faz esse processo, mais a gente descobre. Por isso que eu falo que é um pouco terapêutico, mas eu não sou terapeuta de ninguém, tá, gente? Quanto mais a gente faz esse processo, mais a gente percebe que a todos os momentos na nossa vida, a gente encontra recursos. Recursos pessoais que a gente fala, olha como eu fui corajosa aqui, olha como eu fui. Mas isso são pontos de vista. Veja, por uma única janela, eu vejo apenas um pedaço da minha história. Sim. Então eu preciso aprender a abrir muitas janelas para ver várias versões daquele mesmo pedaço. E é nessa prática que eu vou descobrindo recursos pessoais. Um dos recursos que a gente faz muito em treinamento, que eu sempre faço no treinamento, é dica para vocês aqui já. Quais são os 3 elogios que você mais ouve na sua vida? 3 elogios que você mais ouve na sua vida. Não importa de quem é. Não importa se é de cliente, se é de chefe, se é de parente, se é de mãe. Melhor ainda se for de mãe, porque mãe vê as coisas da gente. Por mais que a gente olhe e fale assim, é mãe, a gente ignora as coisas que mãe fala pra nós. Mas a mãe, ela sabe, ela vê. Então, por mais que seja elogio de mãe, escreva esses três elogios que você mais ouve. E comece a trabalhar, a agir de forma consciente. A Dart sabe disso, porque a Dart já fez treinamento comigo. Aí... eu ia dar um exemplo aqui. Desculpa. Quer dar um exemplo? Não, eu ia dar o exemplo do meu sorriso. Todo mundo fica falando que eu tenho um sorriso lindo, que eu tenho um sorriso lindo, que eu tenho um sorriso lindo. Eu escuto isso de todo mundo. Então o que eu faço, gente? Onde eu vou, eu entro sorrindo.
Eu sou boba? É claro. Oi, Tá certíssimo. se é um negócio que todo mundo acha lindo, véi, oi, é um recurso que eu É um tenho. recurso, claro. Então, onde eu vou, Tá certo. A Helena colocou aqui, né, que isso quer dizer que vocês têm várias histórias dependendo do seu interlocutor, né? Então, dependendo do momento, você conta uma história, você pode contar outra, né, para quem tá ouvindo, né? Isso, claro que Cadê a sim. Helena? Não. Oh, o El Peixoto também fez treinamento comigo, Sandrinha. Oi, meu amor. Ele também sabe disso. Cadê o negócio da Helena? Eu não Mais entendi para baixo. o que a Helena quis falar. Dependendo, a gente tem várias histórias para contar. Então, tem várias versões da mesma história para contar. Sim, tem várias versões. Por exemplo. Fala. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia também pegar um exemplo, né? Eu posso contar o meu acordar, que muitas vezes a gente não dá a mínima importância, e essa é a técnica. Todos os momentos da nossa vida, todas as nossas ações, a gente pode destacar elementos e fazer com que esse elemento seja o tchan. Basta a gente saber contar, tá? Então, eu posso contar uma levantada minha da cama triste. Eu posso contar de forma a passar que eu acordei mal. Ou eu posso, mesmo tendo acordado mal, contar isso de forma divertida. Eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe tem a habilidade de tirar da tragédia comédia. Ela conta umas tragédias que você racha o bico. Aí você fala assim, gente, eu não acredito que eu tô rindo disso. Mas você racha o bico. E ela pode contar a mesma coisa e você chorar. Ela tá contando a mesma história. Sim. É a mesma história. Ela não mente, ela não floreia, ela não acrescenta nada. É a maneira como ela faz isso. Quais os elementos ela destaca. Sim. Para que a história fique boa, fique no clima que você quiser. Fique no clima que você quiser, entendeu? E fazendo o depara para a imagem, a gente pode e deve fazer isso, e é um exercício para a gente fazer com a nossa roupa. Então, o que eu quero dizer, né? Até teve uma pessoa que perguntou dos acessórios aqui antes, né? Não sei se vocês já fizeram o teste de usar a mesma camiseta com roupas diferentes e ter looks diferentes. Mas looks, assim, totalmente diferentes. Não é assim que vai usar uma calça jeans e uma calça preta com a mesma camiseta. Não é isso. Mas é realmente ter looks que sejam diferentes. E como que você faz isso? Colocando, realmente, coisas que façam diferença. Então, vai colocar uma terceira peça num dia. No outro dia, vai colocar um acessório diferente. Talvez vai colocar um lenço. Talvez vai... O que você está fazendo? Você está contando versões diferentes. Você está mudando. Você está usando a mesma peça. Você só mudou a forma. Você só está fazendo aquela brincadeira do cubo mágico, né? Você só está mudando onde estão as cores. Você só tá mudando. Adorei! Né? Entendeu? Adorei isso agora. É a história do cubo mágico. Adorei. Você tem um monte de peça ali, de roupa. Como que você brinca com isso? É a mesma história. Você vai contar a mesma história de formas diferentes. É você. Você tem várias histórias para contar. Você pode criar N histórias desde que sejam verdadeiras, né, Sam? Também tem essa sacada. Então, não adianta mentir. Exatamente. Já vou logo te dizer. A gente, por mais que não traga, a gente que escuta ou que vê, né, que é o que eu falei de algumas pessoas que a gente conhece, que tá fazendo live, que parece que tem um negocinho fora do lugar. Por mais que a gente não traga para o consciente, do tipo, tá mentindo, que às vezes a gente traz, né? A gente tem certeza que a pessoa tá mentindo. Mas a gente aperta um botão dentro da gente. É muito doido isso. Aperta um botão dentro da gente, onde a gente faz meio que dar um passinho para trás, assim. Então a gente percebe, mesmo que a gente não traga no consciente. Então a gente o interlocutor desconfia da gente. Sim. Ele não se entrega totalmente. Ele não confia 100%. Ele não vai contar suas histórias, ele não vai falar das suas questões, das suas histórias para você. Não vai. Se falar, vai falar meio que na superficialidade, tá?
Então, é importante não mentir. Não mentir. Meu, é a sua história, você vai mentir pra quê? Né? É claro, com certeza. Vai mentir pra quê? Não precisa, né? Não precisa disso, né? E A aí Dart falou aqui, Excelente exemplo. que ela tem usado a técnica das 3 coisas e que faz uma diferença incrível, faz mesmo. É uma técnica maravilhosa essa. Eu venho recebendo muito feedback e aqui embaixo ela falou que o exemplo da peça é excelente. E é mesmo, cara, adorei essa coisa do acessório. É exatamente isso, né? É exatamente isso. E você também adequa o acessório, você também pode adequar o acessório para o momento. Então, ó, de repente você vai num lugar que é mais espalhafatoso, você gosta dessa história do espalhafatoso, né? Então, de repente usa espalhafatoso, não tem problema. Se você não gostar, ok. Né? Ali eu tô rindo da lixa. A gente não tem nem roupa pra mentir. Ah, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma roupinha ali que não bate. Todo mundo que tem. A gente põe e fala, não sou eu, mas eu preciso ir com ela, né? É verdade. A roupagem externa É verdade, é verdade. Ô Ruth, eu queria falar um pouco dessa questão do Edgar. Edgar, você tá aí? Mas do que, do Edgar? Edgar. Eu me lembro. Difícil, né? É difícil, Leia. Não é nada, mulher. Ó, o Edgar tá aí, ó. Qual que é? A gente vai... Ah, tá. Daqui a pouco. A gente vai treinando o olhar para as duas coisas. Tanto para a nossa imagem, que é a primeira história que eu conto. É a minha imagem, é a primeira história que eu conto. Né, Ruth? Quando a gente chega num lugar, antes mesmo de eu abrir minha boca, as pessoas me olham. A gente fala, né, que tem estudos, inclusive, sobre isso, que demora de 3 a 30 segundos, mas normalmente de 3 segundos, para a pessoa te olhar e já formatar uma opinião sobre você. Exatamente, uma opinião sobre você. É assim, é instantâneo. Então, que você nem pode ser... Nem precisa, você não precisa. Que pode ser quebrada ou não. Se você tiver a oportunidade de quebrar essa ideia, né? Se de repente você passa uma ideia negativa, alguma coisa assim. E aí, e tem uma coisa que é assim, né? Isso não é só no presencial. As pessoas acham, só no presencial. Não, é no digital também. A gente tá aqui falando no digital também. A telinha aqui, ó. A telinha. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, exatamente, é um super pré-julgamento. E acontece. E assim, é natural, viu? É natural. Não é uma coisa que a gente deve trabalhar para não fazer, porque, meu Deus, isso é uma coisa ruim. Não. Isso é um processo natural e orgânico, que é o que a Ruth falou, é do nosso cérebro, da área do nosso cérebro reptiliano, que é das funções de sobrevivência. Sim, tá tudo certo. Gosto, não gosto, me aproximo, não me aproximo, e tá tudo certo. Exatamente. Depois, se a gente vai mudar essa opinião ou não, são outros 500, aí a gente vê. Mas essa primeira impressão, e a gente pode trabalhar essa primeira impressão. Nessa história da imagem, que história que eu tô contando aqui, a gente consegue... não mudar, mas a gente consegue trabalhar o que a gente tem de ferramentas não verbais para se aproximar, para dar um passo mais próximo do outro. A gente consegue. Precisa exercitar, é isso que a Sandrinha estava falando, precisa exercitar. Você vai ampliando a sua... É a mesma coisa com contar a história pessoal. No começo você fica perdido, mas a técnica te dá um caminho. E aí você vai treinando, de repente você vai descobrindo coisas. Aí dá um puta tesão, né? Quando você começa a descobrir as coisas, você começa a ficar feliz. Aí você vai te dando um tesão, aí de repente alguém te passa uma rasteira, você fala, puta, eu ainda não tô muito boa nesse negócio, preciso treinar mais. Assim são com as duas coisas, com a história que eu conto a partir da minha imagem e a imagem que eu crio a partir da história que eu conto. Sim. Porque quando eu conto uma história, eu
eu instigo o outro, não sei nem se essa é a palavra, que eu acho que tem uma palavrinha melhor para isso, mas eu instigo o outro a criar imagens mentais. Tá? Gente, tem um negócio péssimo, porque meu marido tá assistindo a live lá embaixo e eu tô escutando o retorno da minha voz. Ai, que horror! Mas, ó, Charles, abaixa isso, bota um fone. Mas assim, ó, faltam só 9 minutos, amiga. Então tá, então vamos terminar aqui. Deixa eu terminar uma coisa aqui. Eu vou tentar. Então a gente vai. Enquanto você fala, eu vou tentar colocar o teu curso aqui nos comentários. Ah, ok. O link. A gente vai ampliando esse olhar para nossa própria história. Por isso que eu falo que contar a própria história te faz você descobrir recursos. Recursos que às vezes você ignora. Você não faz nem ideia de que traz eles consigo. E aí você começa a perceber. Então você vai ganhando, eu costumo brincar que a gente vai ganhando corpo, né? Vai ganhando corpo pro mundo, conforme a gente vai contando a nossa história. Só que o curso que eu vou dar tem... Caiu, voltou? Oi, desculpa. Sei lá o que aconteceu. Eu acho que fui eu, desculpa. No problem. Voltou. O povo tá aí? Tá, o povo tá aí. O curso vai ser rápido, vão ser 2 encontros de 2 horas cada, onde nós vamos olhar isso, a quantidade de versões que eu posso contar da minha própria história e como destacar elementos para eu construir uma narrativa que vá alcançar o meu objetivo. Então, meu objetivo eu tenho uma entrevista de emprego semana que vem. Entrevista de emprego, o que eles fazem? Fale um pouquinho de você. Aí você começa a elencar coisas, né? Então, e que não diz nada sobre você. Não diz nada. Quando você começa a trazer as questões em tópicos, como um currículo, não diz nada sobre você, tá? Destacar elementos importantes da história é o que nós também fazemos quando queremos contar um conto. Para a gente não esquecer, não perder a linha do conto, eu tô falando isso por causa da Dart. A Dart quer começar a contar histórias. E nós não temos uma cartilha de como fazer isso. Não tem um beabá. Como se conta história? Não tem não, gente. A gente se descobre contador de histórias. E a gente conta história desde que a gente é pequeno. Nós começamos a falar, nós já começamos a contar história. Não é? Então, nós vamos aprender a fazer isso de forma consciente e que nós alcançamos o nosso objetivo, como a história que eu contei aqui. Né? Ao se apresentar, o que eu quero com essa apresentação? Quero causar impacto, quero fazer com que a pessoa confie em mim, eu quero conseguir aquele emprego, se eu estiver de acordo ali, né? Se as minhas competências forem realmente o que a empresa quer. Mas como contar isso faz toda a diferença, né? Com certeza, né? E aí já estão abertas as inscrições. Você conseguiu pôr aí ou não? Consegui, tá aqui. Qualquer coisa também vai estar na minha bio. É só clicar lá no Linktree e vai ter o link para Linktree. Aprendi isso há pouco tempo. Aí Tá chique, amiga, tá chique. Eu tô chique. Porque aí você entra lá no Linktree e aí tem todos os links pra você sapear, rodar e enfim. Aí vai ter o link lá da inscrição do curso. Não tá caro, tá baratinho. Vai ser super gostoso e vai ter uma surpresa aí no curso. Legal. Oh, que chique. Não posso deixar. Tem que ter surpresa, né? Tá certo, tá certo. E eu sei que tu também vai abrir uma turma, né? Exatamente. Na verdade, está rolando aí várias turmas. Na semana que vem tem uma turma de você nas telas, que é um curso que está no Simpla também. Chama Online Você nas Telas, que fala sobre como você se comunica através das telas. Então, pegando o gancho aí de esse mundo digital,
como que a gente pode se aproximar do outro usando a nossa imagem, usando, enfim, toda essa parte da comunicação não verbal e tal. Então, convido vocês aí a procurar lá no Simpla e entrar na minha página no Insta, também tá lá na bio, também tá no Linktree. Mas se quiser procurar Estamos direto no Simpla chique com essa história. Estamos chique. Se quiser também procurar direto no Simpla, é só procurar lá, Você nas Telas, que tá lá direto, é só fazer a inscrição. São 2 horinhas, passa rapidinho, super gostoso, leve, bem bacana, conteúdo bem estruturadinho, bem legal. Comigo vão ser 2 encontros de 2 horas. Não dá, né? 1 hora não dá pra gente falar de história pessoal, não dá. A gente precisa ter um respiro. E aí a gente volta 2 dias depois pra gente poder dar continuidade nisso. Legal. Então, quem tiver interesse... A Turina tem uma coisa muito bacana. Quanto tempo nós temos? Temos 2 minutos. 1 minuto e pouco. A Turina tem uma coisa muito bacana, porque a Turina, ela faz uma mistura, ela me manda várias coisas, e tudo que ela escreve de forma muito poética. Então ela faz uma mistura de coisas reais da vida dela com o que é, com a poesia e tal, né? É muito bonito. E aí eu sempre falo isso pra ela, né? Ah lá, eu tenho interesse. Pode fazer, porque é realmente essa questão, a gente pode fazer com tudo que é narrativa, a gente vai realmente aprender a destacar elementos que vão estar coerentes e em sintonia conosco, que é nosso, né? Com o nosso objetivo e com aquele que nos escuta, Isso, né? Oi, gente, estamos acabando. Ai, que dó! Sandrinha, queria te agradecer muito, 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 muito. Imagina, eu que agradeço. De ter te convidado aí para a primeira live. Primeira live no Instagram. Desculpa aí pelo mico de ter derrubado sem querer. Mas foi... você me tombou de fora, né? Mas foi sem querer. Foi só para pegar o endereço direitinho do Simpla, enfim, do teu curso. Desejo sucesso aí no curso, que deve ser sensacional. Se eu conseguir, eu vou estar com vocês. Vai ser gostoso. Não sei se ainda vou conseguir fazer, tô vendo a agenda, mas te desejo muito sucesso, amiga. Parabéns aí, obrigada por estar comigo. Foi muito bom terminar essa história. Sextou assim, legal. Sextou, né? Agora eu vou descer, abrir um vinho, porque eu mereço, né, gente? O Christian é meu irmão. Ruth, você conheceu ele? Eu lembro dele. No meu casamento, ele foi padrinho de casamento. Verdade. Ele. Lembrei. Muito psicólogo, todo fino. Que delícia. Que delícia. Que live gostosa, só no meio de gente querida, no meio de gente que a gente conhece. Que delícia. Que delícia. Amei. Obrigada pelo convite. Imagina. Espero vocês também lá no meu curso. E espero outras oportunidades aí da gente. Você pôs o link aí, né, gente? Vai lá, dá uma sapiada também. Aí o pessoal entra aí na minha bio também, dá uma sapiada, online, você na tela. E